Quando você ouve falar em Fukushima, é quase impossível não pensar em tragédia. Em 2011, essa região do Japão foi marcada por um terremoto devastador, seguido por um tsunami e depois um acidente nuclear. Foi um triplo desastre que chocou o mundo. No vídeo passado, contamos toda essa história, mas hoje a ideia é te mostrar o outro lado dessa região, as belezas surpreendentes e os lugares incríveis e muitas vezes esquecidos que existem por lá. Então, bem-vindos a Fukushima, o Japão que quase ninguém conhece. Já contamos sobre a história do que aconteceu, agora a gente quer mostrar que Fukushima é top, é legal pra caramba, então a gente tem essa vanzinha aqui que a gente alugou exatamente para fazer esse rolê. Então partiu e vamos conhecer essa região incrível. Longe das luzes de neon e do ritmo acelerado das grandes cidades que a gente pensa quando fala em Japão, Fukushima é uma região enorme, cheia de história. Aqui, o tempo passa mais devagar, as paisagens se destacam e toda a tradição japonesa ainda está muito presente no dia a dia. E é nesse cenário que começa a nossa jornada com a primeira parada na vila histórica de Oshijuku. Cara, e à medida que a gente vai entrando para dentro de Fukushima, a gente está vendo neve. Olha só, tem resquícios de neve aqui. Na montanha, às vezes, dá pra ver neve. Que loucura! Olha lá no fundo! Olha lá, olha lá! Nossa senhora, bro. Da onde que a gente achou que ia ter neve nesse Japão? Nunca! Estamos chegando agora em Oshijuku. Está muita neve ainda. É no meio das montanhas da cidade. Olha que loucura! Então, cara, tava passando um rio muito forte. Agora tá ali atrás das neves de degelo. Olha só que loucura! Pra gente Conhecer a vila aqui, tem um único estacionamento, então o policial parou a gente ali no meio da rua, já cobrou 500 ienes. Inclusive, olha que bonitinho. Aqui, essas moedas aqui ganham, é muito dinheiro, tá? Uma moeda dessa aqui, se eu não me engano, é uns 15 reais. Então você não me perde ela, não. A gente vai estacionar aqui a nossa vanzinha e ir andando, pelo que eu vi, é uma vila bem pequenininha. Agora sim, jaquetão extra, porque eu não estava esperando que a gente ia estar ainda com tanta neve. Mas inclusive essa cidade, Oshijuku, é uma das cidades mais legais assim para ver no inverno, justamente pelo que a gente vai mostrar agora. Então Oshijuku fica bem no meio das montanhas. Oshijuku, a palavra Oshi significa grande casa e Juku, pousada, um lugar para descansar, que era exatamente isso. Quem estava descendo do norte, queria descer lá para a capital de Tóquio, tinha que descansar, porque convenhamos, imagina você ficar andando do norte ao sul, dias andando, você devia estar morto, as condições aqui de clima são muito severas. Chegava em Oshijuku, velho, essas casinhas aqui, um monte de pousadinha, funcionava exatamente para a galera descansar. Então, um ponto de repouso num período muito importante do tempo, que era um período Edo, que durou mais ou menos 265 anos, de 1600 e bolinha até 1800. E eles tentaram manter essa arquitetura das casinhas aqui, ó, exatamente para remeter esse tempo de extrema glória japonesa. E, gente, é muito doido, parece que você tá o tempo todo dentro de um cenário aqui. E eu estava pesquisando sobre essa questão dos telhados de palha e era exatamente assim há 400 anos atrás. Hoje em dia eles fazem manutenções, né, periodicamente e tal. Usavam para isolamento térmico, então tanto no inverno quanto no calor era um ótimo isolamento. E esse formato inclinado aqui, como neva muito, como podemos perceber, ajudava a evitar o acúmulo de neve no telhado. Então quando a neve cai, ela vai caindo só para os ladinhos assim, não fica tudo empelhada lá em cima. Gente, que loucura! A gente já tá ficando meio desesperado aqui, porque tudo lindo, maravilhoso, né? Não sei o quê, um monte de lojinha para gastar dinheiro. Mas aqui tem um prato típico muito interessante, é como se fosse um ramen, só que você não come com sashimi.
e eu não tô achando nem ele, nem outras coisas para comer. Tudo que a gente encontra aqui são só lojinhas. Esse daqui é um hashi que eles usam para comer aqui, que é nada mais nada menos do que um alho poró, porque eles acreditam que isso daqui deixava a comida muito mais saborosa. Você vai literalmente comendo isso daqui que é uma colher. Gente do céu, que fofura. Corre aqui, não achei o restaurante, mas tem umas amostras grátis de umas coisas aqui. E é muito bonitinho, se liga, se liga. Gente, fala pra mim se isso daqui não é a amostra grátis mais lindinha que você já viu. Olha essa marmitinha térmica. E aí você vai e pode ir provando um pouquinho de cada coisa aqui. E ali tem as coisas pra vender, daqui a pouco eu vejo. Faz uma marmita aí, Brunão. Tá todo mundo fazendo marmita, eu vou fazer marmita. Gente, mentira. A gente não consegue acreditar nisso. Não dá. Vai, a gente nem sabe o que é, mas é de graça, a gente tem várias ama. Coisas. Ó. Vai. Ai meu Deus, eu não consigo pegar. Tá, vamos lá. São vários tipos de vegetais. Tipo em conserva? É, vamos ver, esse verdinho que eu tava curioso. De berinjela. Parece ovas, mas apimentado, meu Deus! Cuidado com esse vermelho. Não, o vermelhinho é pão branco. Aqui são os produtos, ó, de tudo que a gente estava provando ali. Então vende tudo de conserva, assim. Aí os preços, 650, 760. É bem ok, não é muito caro não. Ainda mais que a gente está num lugar turístico, né? É, a gente se ferrou, não vamos conseguir comer com o hashi de alho poró. Inclusive estamos morrendo de fome, mas valeu demais essa parada por aqui. Porque, gente, de verdade, eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade antes. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais quando você tá viajando de carro, que você tem essa liberdade, né? De tipo assim, vai para cada lugar e aí você consegue fazendo as paradas da sua forma e tal. E essa região toda de Fukushima é muito maravilhosa, não tenho o que falar, sério. E é muito, assim, zero conhecida, né? Todo mundo fica naquele trajeto tradicional do Japão, né? Tóquio, Kyoto, Osaka, enfim. E não vem para esse lado que é, cara, surreal de maravilhoso. Pra deixar o negócio mais legal ainda, tem um santuário um pouco acima do morro, assim. Então a gente consegue ver a cidade de um outro ângulo, com as montanhas. Ó, estou animadíssimo pra isso. Eu tô muito chocada com o nível da neve, velho. Doideira, né? Eu acho que a gente nunca viu nesse nível, será que já? Acho que não. É muita neve, velho. Ó o cemitério, você viu? Quê? Gente, é uma cena de filme todo isso aqui. Se liga nisso, é o cemitério dos caras. Senhor. Agora que a gente tá subindo, eu entendi o porquê nos blogs e tal estavam falando que a cidade no inverno fica surreal. A gente deu sorte de estar pegando esse desgelo, então tem muita neve alta ainda, como eu falei, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês. Gente do céu, é muito lindo. Vem comigo. Olha isso daqui. Agora você imagina num nível mais alto de neve. Mas eu tô me sentindo muito sortuda da gente ter vindo agora, porque a gente pegou um tempo bom, um dia lindo e a neve. Que loucura! Estamos literalmente andando na neve com meu tênis novo. Já que não lembra que os caras falavam no colégio, batizar? Nossa, não, eu não quero. Eu queria colocar ele num pedestal. Então a gente andou, esse aqui é o topo. A vista daqui pra cidadezinha não é tão boa. O caminho era assim, de outro mundo. Você tinha uma vista de cima maravilhosa, como a gente mostrou. Mas aqui tem um santuário. Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como é o jeito certo de chegar no santuário. Então, primeiramente, você vem e bate 2 vezes aqui. E se não tiver uma cordinha dessa, você bate 2 palmas. Por quê?
Esse é o jeito que você está acordando os deuses para ouvir sua prece. Daí você dá um val 2 vezes, bate mais uma vez e reza. A partir da hora que você rezar, você pede alguma coisa. Essa coisa vai ser melhor e vai ser provavelmente mais atingida se você não estiver pedindo para você, mas sim para os outros. Eu estou pedindo felicidade para o meu amor. Aí você dá o último val e vai embora. É isso. E aí eu falo para vocês, me diga se Fukushima não está com os 2 pés na porta. Cara, que região absurda. Me fala, você já tinha ouvido falar desse lado do Japão? Já tá vindo embora, quando de repente conseguimos achar. Fala aí. Tirar uma foto de uma casinha, aí eu vi 2 pessoas saindo de uma porta, assim, quê? Com um negócio na mão, com alho poró na mão. Aí olha que interessante, é a nossa primeira vez num restaurante tradicional. Cada um tem uma gavetinha e você põe seu... Mentira. Entendi. Tá, como é que é? Peraí, põe aí. Eu tô nervosa, vai. Olha assim. Ah, mentira. Ó, vai você. Você primeiro abre. Ok. Puxa a portinha. Tá. Guarda. Meu Deus. Agora fecha pra esquerda e pega o cartão. Vamos. Gente, quando eu sonhei em vir pro Japão, era disso aqui que eu tava falando. É a nossa primeira experiência num restaurante tradicional japonês. E tudo aqui é incrível. A gente tá sentado, vocês viram, nevando lá fora, né? Ó, tem cobertinha ali. Embaixo, a mesa é aquecida. Vocês não estão conseguindo entender. Gente, Tá quente pra caramba. olha esse lugar. Olha essas pessoas, olha essas canecas na parede. Gente. Acabou. A gente tá tão desesperado que a gente não sabe. Eu tô achando que é esse chá, mas só que mais. Ou seja, se eu pedir... É chá? É. Meu Deus. É isso. Deve ser de graça. Ali, ó, água. 2 jarras. Chegou aqui essa maravilha. Gente, olha que loucura. O alho poró é a colher, que é ao mesmo tempo o tempero da parada. Cada mordida vai deixando um gotinho na boca. Principalmente no lábio aqui, ó. Se você quiser mais um pouquinho do gosto, dá um... E vai. E esse é gelado, eu achei muito curioso isso, eu nunca tinha visto assim. Eu E a nunca gente tinha pediu visto um macarrão. gelado e um quente, ó. E esse macarrão, olha, ele é cinza. Ele não é um macarrão de arroz tradicional igual o resto. Aprovável? Saímos de Oshijuku e seguimos estrada passando por paisagens ainda mais impressionantes, com montanhas cobertas de neve, mesmo já sendo primavera, porque o clima aqui ele é bem único, com invernos rigorosos e verões frescos. Então mesmo nessa época do ano, a neve ainda marca bem os dias, criando esse cenário de filme mesmo. Um outro ponto dessa região que é muito conhecido, icônico, lindo e tudo mais é um castelo, o Castelo de Tsurugo. Eu acho que é assim que pronuncia, mas já está tarde, então a gente só vai olhar ele do lado de fora. Mas, cara, é um castelo muito, muito massa. Gente, tudo aqui é muita loucura. Olha isso aqui. O castelo tá logo ali atrás, é isso? O castelo tá logo atrás dessas árvores. Esse aqui é o caminhozinho pra chegar lá. Então esse aqui de manhã deve estar fervilhando de gente. Sim. Cafezinho, esse aqui é um café bonitinho.
Demos uma paradinha rápida aqui para conseguir mostrar para vocês e ver um pouquinho, mas esse castelo é um castelo muito importante aqui para o Japão, porque ele é um símbolo da resistência samurai quando teve uma guerra chamada Boshin em 1800 e alguma coisa. E, gente, é muito doido, a arquitetura é muito diferentona. Olha que coisa mais linda. E tá vendo aqui em volta que agora a gente ainda não tá no pico da primavera, né? Tá demorando um pouquinho mais para chegar. Mas basicamente o que rola é o seguinte, todas essas árvores aqui são cerejeiras, ou seja, fica tudo rosinha. Então, Bruna vai colocar uma foto como fica isso aqui. Olha, ele tá meio rosado, porque olha como tá o céu ali do outro lado, gente. Que loucura! Cara, eu fiquei fritando toda a cerejeira e elas todas estão florescendo. Falta pouquinho. Pouquinho, assim. Vai ter que voltar. É, dessa vez não dá, um próximo ano. Cara, imagina isso aqui tudo rosa aqui, ó. E olha só, eles colocam até uma iluminação rosadinha, porque esse momento do pôr do sol, isso aqui deve ficar outro planeta, outro planeta. Tá acontecendo, velho? É bizarro, é tudo muito bonito. Então, nesse batidão todo de tentar encontrar os lugares mais incríveis de Fukushima, a gente já dirigiu demais, então a gente decidiu hoje parar num estacionamento aqui. Inclusive, uma dica para quem tá viajando de carro, existe um negócio chamado Michinoeki, que basicamente são postos de serviço de graça, tem banheiro 24 horas que a gente consegue parar com a van. Então a gente vai dormir por aqui para amanhã chegar no nosso grande finale dessa região, que é um lago que eu fiquei sabendo que muda de cor. Loucura total, gente. Então amanhã a missão, 6 da manhã, a gente toca por esse lago. Aí eu quero ver se você não tá totalmente convencido que essa região precisa entrar na sua lista de lugares para conhecer no Japão. Bom dia! Bom dia, pessoal. Olha só o sol tá... Gente, olha aqui o quanto que a gente não tava com saudade de acordar assim. Pra quem não sabe, conta aí onde é a nossa casa de verdade. A gente mora no motorhome, passeando lá na Europa, no Duca. A gente tá morrendo de saudade. Isso aqui é um esquenta pra gente voltar pra casa. Mas antes ainda vamos continuar aí com a nossa temporada de Japão. Inclusive hoje partiu para nossa última parada. É isso? Vamos ver o que tem pra gente ver ainda aqui nessa menina Fukushima. Falei pra vocês que Fukushima não é pra brincadeira. O negócio aqui é bonito pra caramba. A gente tá no lago Ianaki. Inawashiro. No lago Inawashiro. É o quarto maior lago aqui do Japão. Ele tem 60 quilômetros quadrados, então é água pra caramba. E o comprimento dele chega a ter 16 quilômetros. Então é bem grande mesmo. E a água, olha como é cristalina essa água. Eu não sei se dá pra ver pelo vídeo. E ali no fundo, atrás, o gigantão ali. Cara, ó, fora os patinhos, tem vários patinhos, eles ficam voando pra lá e pra cá. Tem essas figurinhas aí, ó, pra você dar uma banda no lago. E olha lá, ali no fundo tem um monte que eles chamam de mini Fuji. Qual é o nome dele, amorzinho? Monte Badai. Monte Badai, que ele fica ali, ó, só dando oba pra pousar pras fotos. Então acho que o melhor ângulo dele seria do outro lado do lago, mas vai ficar um pouco longe pra gente. Mas aqui, ó, já tá bom com esses patinhos, ó, tá uma imagem maravilhosa. Agora sim, indo para nossa última parada desse rolê em Fukushima.
que inclusive a neve também tá muito alta por aqui. E cara, que loucura, eu não esperava que a gente ia pegar tanta neve aqui. Não, eu não tinha ideia. Nem ideia. Ainda mais porque a gente tá na primavera, né? Teoricamente. Teoricamente. Provavelmente nos próximos vídeos vocês vão ver as cerejeiras. Mas aqui a gente tá vivendo realmente o extremo do inverno, com a neve mais alta que a gente já viu na vida. A vida. E cara, uma coisa, o que você achou das estradinhas daqui? Bem boas, muito boas mesmo. Elas só. A piorzinha é agora, aqui ó, mas convenhamos, não é tão ruim. Isso porque a gente não pegou nenhuma estrada pedagiada, hein? Só pegamos estrada secundária. Muito boas, várias estradas novas, assim, acabaram de fazer. E essa aqui tem uns buraquinhos, mas não é buraco, cratera, só umas falhas, assim, dentro da... Aqui, ó, voltou normal, bonitão. Gente, e sim, estamos chegando agora no último lugar. Cara, me surpreendeu muito essa região. Muito, muito. Sério, pra quem tiver oportunidade de fazer esse rolê, apenas faça. Vamos lá. Bom, finalmente chegamos agora na nossa última parada. Infelizmente, né, a vida não é só do jeito que a gente quer e esse lugar não está do jeito que a gente esperava. Aquecimento global é totalmente real e olha o tanto de neve que tem aqui ainda. São pequenos lagos e o mais legal, eu acho que é o mais diferentão que troca de cor, é um pouco mais profundo, tem que começar a trilha começa aqui, ó. Essa é a trilha, gente. Tipo assim... literalmente essa é a trilha? É aqui, ó. Por isso que tem uma escada? É. É literalmente isso aqui que a gente ia ter que fazer. Claramente, né? Que Tá. isso? Aí, ó, vem pra cá que tá bonito, vem pra cá que tá bonito. Não, mas agora volta ali, senão você vai cair, você vai escorregar. Ou vem pra cá e escorrega. Ai. Ó, então aqui é muito bonito mesmo no inverno, tá uma vibe diferente. Mas a gente não vai conseguir explorar muito o universo. Eu tô me sentindo numa fase do videogame. Nossa, mas é lindo de verdade. Olha só isso aqui. Caraca. Então, este lago, ele é dividido em 5 mini lagoas, chama Goshik-numa. Eles foram divididos dessa forma por causa de uma ação vulcânica. Lembra aquele vulcão, aquela montanha linda, Bandai, que a gente viu do outro lago? Aquele era um vulcão e uma das vezes que ele entrou em erupção, ele dividiu esse lago. Então, além dele formar elas, tem vários minerais na água que, dependendo da luz e da estação do ano, ele reflete. Por causa dos minerais da água da estação vulcânica e o conjunto de cores das árvores, dependendo da estação do ano, muda de cor. Então, no outono, que os tons são mais vermelhados e amarelos, fica com uma cor azul. Agora que é no inverno, fica essa branquinho barra transparente. No verão e na primavera, como tá tudo verdinho e maravilhoso, muda para azul. Então assim, uma loucura completa, é maravilhoso. Essa trilha aqui, ó, por causa, um dos lagos mais famosos que muda mais de tom é mais no final da trilha. Essa trilha é por volta de 1h30 caminhando, porque são 3,6 quilômetros. Claramente a gente não vai andar por causa de, eu não sei se eu pisar aqui eu caio na lagoa e morro. Então a gente não vai fazer, então a gente só veio aqui até esse ponto, ver o que está acontecendo, tirar uma fotinho. Tem até um patinho muito louco vivendo ali, ó. Doidão, gente. Doidão. Fukushima é um lugar que infelizmente ficou muito tempo fora dos roteiros turísticos tradicionais, principalmente por causa da tragédia que marcou a região. Mas depois de conhecermos, ficou claro que essa é uma das partes mais incríveis e autênticas do Japão, com paisagens impressionantes, uma história rica e uma cultura muito preservada. É um destino que merece mais atenção e reconhecimento e a gente fica muito feliz de poder mostrar um pedacinho desse lugar tão especial. Com certeza vale a pena explorar mais e descobrir tudo que Fukushima tem a oferecer. E na próxima semana tem mais vídeo de Japão e não esquece então de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Tchau!